Olá, hoje a gente vai explorar uma visão assim bem específica sobre o fim dos tempos, né, a escatologia. É baseada em umas anotações que a gente recebeu. Isso. É o chamado preterismo consumado. A ideia central, pelo que as fontes indicam, é que muitas profecias bíblicas já se cumpriram, principalmente ali por volta do ano 70 depois de Cristo. Exato. Vamos tentar desvendar essa linha de raciocínio seguindo a cronologia proposta nos materiais, né? Isso mesmo. Essa abordagem olha para as profecias, sabe? Especialmente as de juízo e sobre o reino de Deus, e as interpreta como já cumpridas naqueles eventos bem dramáticos do primeiro século. Aqueles ligados à destruição de Jerusalém, do templo. Ah, entendi. E um ponto fundamental nessas notas é a insistência na iminência. Aquela sensação de agora, né? Que muitos textos parecem comunicar para aquela geração específica. Interessante isso da iminência. Mas, para a gente entender como se chega lá, as notas começam bem antes, certo? Lá no Antigo Testamento. Isso, lá atrás. Apontam para promessas em Gênesis tipo a da semente, que venceria o mal, a bênção às nações via Abraão, Aham. e também para profecias importantes em Isaías e Malaquias, que falavam de um reino futuro, do Messias, e da vinda de Elias, antes de um dia decisivo. A leitura aqui é que o plano divino já estava, de certa forma, traçado desde o início. Exatamente. E com esse pano de fundo, bom, a chegada de Jesus é vista como um momento decisivo. A plenitude dos tempos, como dizem as notas citando Tão Gálatas. certo. Textos como João, afirmando que o Verbo se fez carne, e o próprio Jesus dizendo em Lucas, hoje se cumpriu essa escritura, reforçam essa ideia. Faz sentido. As fontes também destacam uma urgência, sabe? Como na fala de Jesus em Mateus sobre não terminar de percorrer as cidades antes da vinda do Filho do Homem. O tempo profético para essa visão tinha chegado. Era agora. E aqui entra um ponto que as notas, assim, martelam bastante. A ideia de que o juízo era para aquela geração específica. E isso é a chave para eles. Citam avisos diretos de Jesus em Mateus 23, falando que o sangue dos profetas recairia sobre eles, né? E a famosa frase de Mateus 24, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Exato. Até Apocalipse 1 é usado falando de coisas que brevemente devem acontecer. A mensagem, segundo essa interpretação, era bem clara para os ouvintes originais. O fim daquela era estava, tipo, batendo a porta. Pois é. E o motor central de toda essa mudança é, claro, a morte e ressurreição de Cristo. O evento principal, sem dúvida. As notas apontam para o estar consumado de Jesus na cruz, como está lá em João. E Hebreus a chave aqui, falando que Cristo se manifestou para aniquilar o pecado pelo seu sacrifício, uma vez por todas. Entendi. A conexão feita em Romanos entre a ressurreição e a nossa justificação também é bem ressaltada. Dentro dessa perspectiva, esses eventos selam a vitória e inauguram a nova aliança, cumprindo aquelas promessas antigas. Entendi. Então, com a ressurreição como esse ponto de virada, o que as notas dizem sobre os escritos dos apóstolos? Eles continuam nesse ritmo de urgência? Sim, sim. A leitura apresentada é que os apóstolos mantêm essa expectativa iminente. Bem forte. Ah, tá. As fontes citam passagens como um João dizendo, já é a última hora. Hebreus falando que a antiga aliança estava prestes a desaparecer. Tiago alertando que o juiz está às portas. Nossa. E Paulo, em 1 Coríntios, afirmando que os fins dos séculos tinham chegado sobre eles, sobre aquela geração. A argumentação é que o clímax esperado não era para milênios depois, mas para logo ali, entende? Bem próximo. E esse clímax, então, onde ele acontece? As notas apontam para um evento histórico específico, não é? Exato. O ponto culminante, realmente, segundo essa interpretação, é o ano 70 depois de Cristo. 70. Isso, com a invasão romana e a destruição de Jerusalém e do templo. Aquilo foi o marco. As descrições de tribulação em Mateus 24 e Lucas 21, tipo dias de vingança para que se cumpram todas as coisas, são diretamente conectadas a esse evento histórico. Certo. A grande cidade onde o Senhor foi crucificado, lá em Apocalipse, também é associada a Jerusalém. Há até uma menção ao historiador Flávio Josefo, que teria relatado sinais incomuns na época. Ah, interessante. O entendimento crucial aqui é que essa foi a vinda de Cristo em juízo, contra aquela geração específica, encerrando a era da lei mosaica. Não uma vinda física visível para todos, mas uma vinda em poder e julgamento. Ok, isso é bem específico mesmo.
Se o grande evento escatológico aconteceu em 70 DC, o que vem depois, o que as notas dizem sobre a nossa realidade atual, então? Bom, a visão apresentada é que a gente vive na era pós-consumação. Pós-consumação. Isso. A Nova Jerusalém, de Apocalipse 21, por exemplo, não seria uma cidade literal futura, sabe? Mas uma realidade espiritual presente. A igreja, a comunhão estabelecida entre Deus e seu povo, é aqui e agora, espiritualmente. Entendi. Estarmos assentados nos lugares celestiais com Cristo, são interpretados como descrições do estado atual dos crentes. A ideia é de uma nova criação que já foi inaugurada em Cristo. Já estamos nela. Então, para a gente amarrar tudo que a gente viu nessas anotações, a perspectiva preterista consumada argumenta que os eventos-chave do fim dos tempos se concentraram todos ali no primeiro século, culminando na destruição de Jerusalém. Basicamente isso. A conclusão que o material apresenta é bem direta. Não se está esperando um fim futuro. A ideia é que se vive na plenitude da restauração, num reino que é espiritual, eterno e já está estabelecido. Exatamente. E essa leitura, focada no cumprimento passado e nessa realidade presente do reino espiritual, ela naturalmente nos leva a uma questão para pensar. Uma questão que emerge dessa interpretação específica. Qual seria? Se o reino é compreendido como algo já estabelecido e essencialmente espiritual, como é que isso poderia talvez redefinir a forma como a comunidade de fé vê a sua missão e o seu propósito no mundo, no dia a dia hoje? Fica aí a reflexão.